Olá, o meu nome é Silvia Maria Belato Nogueira. Eu sou pesquisadora de um instituto de ciências ambientais no estado de São Paulo, pertencente à Secretaria do Meio Ambiente. Eu sou geógrafa e me interesso por questões do desenvolvimento sustentável com relação aos oceanos. Esse trabalho ele tem o título de Sistemas Marinhos Portuários e a Crise Climática Global. Ele se concentrou em fazer alguns apontamentos iniciais sobre o tema. É importante apresentar agora no início como foi elaborado o resumo desse trabalho, diante do tempo que é um pouco curto para essa apresentação. Alguns tópicos eu vou destacar, e em seguida eu vou detalhar um pouco dessa pesquisa. O objetivo foi estabelecer uma análise introdutória dos sistemas marítimos portuários mundiais diante da crise climática global, como o próprio título já demonstra. Os sistemas marítimo-portuários são fundamentais para o crescimento econômico dos países, mas eles causam grandes impactos ambientais. E é por isso que eu quis destacar esse tema numa pesquisa científica, para em seguida, nos próximos momentos dessa pesquisa, fazer um aprofundamento, porque é um tema muito amplo e muito exposto pela temática, tanto pela importância desse modal de transporte marítimo, cada vez mais presente no mundo, como pela questão da crise climática global. Por sua vez, essa crise climática global recai sobre os sistemas marítimo-portuários de modo crescente, causando graves prejuízos econômicos. Um exemplo alarmante dessa questão é o aumento do nível do mar, que poderá exigir, isso não é fictício, já é um fato, a realocação de portos e até de regiões portuárias e trechos de cidades. Tamanho é a gravidade desse fenômeno hoje no mundo. Portanto, essa pesquisa objetivou analisar esses sistemas marítimos portuários com relação a essa crise. E ela foi feita através de um levantamento bibliográfico qualitativo que não conseguiu abranger toda a dimensão de pesquisas que são feitas hoje com relação a esse tema. São inúmeras pesquisas, mas buscou-se selecionar aquelas que em cada subtema tivesse um maior aprofundamento. Entre os resultados da pesquisa, destaca-se que o setor contribui significativamente para a crise climática, devido às suas emissões de gases nocivos na atmosfera, que não são nada modestas, sendo que a regulação dessas emissões tem sido desafiadora pela alta dependência do setor de transportes marítimos dos combustíveis fósseis. Outra conclusão aparentemente óbvia é que a gestão ambiental portuária eficaz requer políticas assertivas para mitigar esses impactos. Mas nós veremos de uma maneira breve também, dentro do desenvolvimento da pesquisa, que essa gestão marítimo-portuária mudou,
porque ela teve que se adaptar para o foco da descarbonização, da transição energética e de uma proteção cada vez maior contra os efeitos dessa crise climática. Programas de adaptação e descarbonização do setor vêm sendo desenvolvidos, sempre colocando prazos 2030, 2040, 2050, onde essas décadas vão escalonando projetos gradativos da descarbonização do sistema. Claro que tudo isso enfrentando problemas de aportes financeiros extremamente consideráveis. Então, partindo para uma rápida introdução, um pouquinho mais detalhada, nós podemos dizer que por séculos os sistemas marítimos portuários têm desempenhado um papel fundamental no crescimento econômico do planeta e funcionam também como verdadeiros centros de aglutinação urbana e cultural. Muitas cidades no mundo se desenvolveram ao redor das faixas litorâneas e dos portos que foram se estabelecendo. Mais de 900 portos atendem hoje as redes globais de transporte marítimo, transportando mais de 80% do comércio mundial. Daí a sua extrema relevância. Contribuem com aproximadamente 1,5 trilhão de dólares em valor agregado para a economia mundial anualmente, sustentam cerca de 31 milhões de empregos e garantem a subsistência de mais de 3 bilhões de pessoas. Nesse ritmo de crescimento surgem os efeitos adversos, destacando-se a poluição do solo, do mar, a erosão costeira, a degradação da qualidade do ar, entre outros. Situação que afeta a saúde humana e a integridade ecológica das áreas impactadas. Então, daí nós vemos como foi necessário uma total reflexão, aquele momento de virada, quando não poderia ser mais possível para esses sistemas continuarem operando e se desenvolvendo em parâmetros tradicionais de exploração do meio ambiente. A indústria naval já passou por outras transições energéticas, como a do carvão para o petróleo, e sobreviveu e se desenvolveu, demonstrando que as mudanças são possíveis. E é o que está acontecendo agora. Essa profunda mudança para uma base energética de combustíveis ecologicamente viáveis para que o mundo hoje necessita. Nós temos que lembrar que a totalidade dos portos mundiais emitem formas danosas de poluição que geram 60 mil mortes anuais e 160 milhões de dólares em cuidados de saúde. Todos esses dados estão na pesquisa, são diversas fontes, diversos autores. Existem muito mais dados possíveis de serem trabalhados. E eles vão se renovando a cada momento, a cada nova pesquisa que vai sendo lançada. Porque o caráter desta pesquisa, ele era de fazer um balanço parcial de revisões bibliográficas de outros autores. Nós também destacamos nessa pesquisa a crise climática mundial e seus efeitos no setor marítimo portuário global, com foco na questão de que os sistemas marítimos portuários, como já dissemos, são grandes emissores de gases nocivos na atmosfera
mas eles também sofrem os efeitos desse desequilíbrio, tanto do que eles causam como do que outros sistemas e modais de transportes causam no mundo hoje. Os impactos das alterações climáticas podem gerar custos anuais de até 25 milhões de dólares em prejuízos até o final do século. Podemos destacar o papel do Fórum Marítimo Global, que foi fundado em 2017, alertando para a urgência em lidar com a crise climática, com foco na redução das emissões até 2050, quando esta instituição e outras que cuidam dos assuntos modais de transportes marítimos e da questão portuária pretendem, na verdade, estabelecer o zero no total de emissões de carbono. É uma luta difícil, mas eles não abrem mão dessa meta. Alguns autores destacaram que é muito raro ainda portos em áreas de risco climático darem ênfase a políticas de adaptação. Por incrível que pareça, essa preocupação ela ainda não é a regra. A maioria dos horizontes de planejamento nesse sentido é inferior a 10 anos, o que é muito pouco, o que é pouquíssimo com relação à frequência dos eventos climáticos extremos que vêm ocorrendo no mundo em períodos cada vez mais curtos. 77% dos portos não têm seguros para danos de tempestades ainda. Então, esses dados vão expondo que esse é um caminho que ainda está no início, que está lento diante da velocidade dessa crise. Nós temos que destacar, por exemplo, uma premissa da UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, que diz que no setor marítimo portuário a sustentabilidade não é uma iniciativa pontual. Ela tem que ser parte fundamental das estruturas de gestão. No trabalho, nós temos muito mais detalhes sobre essa questão. Agora, no momento da apresentação, não é possível expor muitos detalhes, então nós vamos passar para a questão da relevância da gestão ambiental de um modo um pouquinho mais pontual, que seria mais um capítulo do trabalho, que a gestão ambiental marítimo-portuária prevê a descarbonização e a transição energética em suas metas quando o sistema, os portos adentram a essa questão. Então, na atual gestão ambiental portuária, esse fator da previsão de desastres, da questão da transição energética e da descarbonização são elementos que têm que estar presentes nos seus planejamentos para que essa gestão ambiental marítimo-portuária se adeque às atuais necessidades do mundo, de um mundo em crise ambiental extrema. Nós temos que salientar de um modo muito rápido dois modelos no mundo hoje que são utilizados na literatura como casos de sucesso na gestão ambiental marítimo-portuária no combate aos efeitos da crise climática. Um desses portos é o Porto de Vancouver, no Canadá, e o outro é o Porto de Rotterdam, na Holanda. Então, nós temos esses dois portos como modelos clássicos
de sucesso, onde a literatura diz sim, é possível fazer essa transição e com sucesso. Aqui está a prova. É muito interessante adentrar a literatura, aos portais desses dois portos, são extremamente detalhados, com trabalhos científicos, com a história de todo o processo e como eles afetaram as comunidades e as cidades no entorno. Isso é muito interessante. Na Holanda, o Porto de Roterdã conseguiu estabelecer parceria com a cidade e nesse momento tudo se revolucionou. Foi provada a redução do lançamento de gás carbônico na atmosfera, foi gerado todo um sistema de empregos verdes, toda uma comunidade que se engajou nessa situação, para que hoje ele seja talvez o modelo mais eficiente de sucesso da transição energética no mundo nesse setor marítimo portuário. Claro que são modelos caríssimos, mas são os modelos corretos que podem ser adaptados por outros países nas suas especificidades. Nós estamos adentrando ao tempo da apresentação. Nós já falamos de dois modelos de sucesso. O trabalho expõe alguns programas mundiais de adaptação marítimo-portuária, que são, em geral, consolidados através das IGOs, que são organizações intergovernamentais, onde participam governos, iniciativa privada, instituições e a presença da Organização das Nações Unidas em seus módulos voltados para o gerenciamento marítimo e ambiental é extremamente forte. Nós temos a IMO, que é a Organização Marítima Internacional, não pode deixar de ser destacada no seu papel de gerenciador máximo das questões marítimas e dos tratados, das metas, numa espécie de aglutinador daquilo que se necessita fazer com relação a driblar esse impacto ambiental que o sistema contribui muito negativamente ainda no mundo. Lembrando que o sistema marítimo portuário participa do Acordo de Paris, se propondo a reduzir a poluição, daí a meta das emissões zero até 2050, escalonáveis de 10 em 10 anos, patinando um pouco nessas metas, porque ainda está muito devagar essa transição, principalmente na questão dos países subdesenvolvidos e países pobres, que não têm recursos, esse montante financeiro gigantesco que os países desenvolvidos têm para promover ciência e tecnologia que abarca e promove essa transição. Então, através da ONU, dos seus canais, muitos programas, por exemplo, também através do Banco Mundial, vão sendo desenvolvidos para apoiar o treinamento, a gestão de recursos e o próprio governo, os governos dos países têm conversado em seus embates. Nós temos que destacar o papel do Brasil, que resiste muito a se equiparar às taxações das emissões de gases do efeito estufa que outros países se submetem, porque diz que é uma competição desigual, quando o comércio mundial via marítima é diferenciado em termos de valor agregado do que é comercializado. Então, nesse sentido,
A ONU, para a gente finalizar aqui, tem proposto uma mudança sutil, mas muito significativa, que é a criação de taxas e multas escalonáveis que possam fazer com aqueles que têm a capacidade do aporte financeiro maior, contribuam para que um pouco desses recursos sejam enviados para a capacitação e o aporte financeiro necessário para prover alguns países em desenvolvimento nessa transição energética. Então, nós já passamos aqui do tempo, tem muita coisa para falar, é um tema fascinante e eu peço até que quem queira olhar o trabalho e fazer perguntas fiquem bastante à vontade. Eu agradeço muito e foi muito importante participar.